Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu já estou no capítulo 22, expondo versículo por versículo. Capítulo 22, eu já fiz alguns vídeos neste capítulo. Hoje estarei falando sobre Jesus no Getsemane. Então, caminhando aí para encerrar o Evangelho de Lucas. Inclusive, eu tenho uma playlist com os demais vídeos de todos os capítulos deste Evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo 22. Eu vou deixar no card acima para que você possa ver os demais vídeos. Vamos lá. Está aí. Getsemane. São poucos versículos dessa narrativa e vamos ver o que fala. E saindo, foi como de costume para o monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Interessante que era costume de Jesus sempre estar ali no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ficava próximo ali de Jerusalém, depois do vale ali do Ribeiro de Cedron. Interessante que aqui no Evangelho de Lucas ele não traz essa informação, mas se você ler lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 26, diz assim: em seguida, ou seja, depois deles terem celebrado a Páscoa, comido a Páscoa, isso já era provavelmente bem à tarde da noite. Primeiro eles comem a Páscoa, celebram a ceia, e Jesus dá várias instruções aos apóstolos. É só você ler o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João, que você vai ver as informações e as instruções que Jesus deu para os seus discípulos ali, sentados, ou melhor, reclinados à mesa enquanto ceiavam. Então, provavelmente a reunião ela demorou um tempo. Isso só você ler. Se você ler os 3 evangelhos, você vai chegar a essa conclusão. Mas aqui no Lucas ele não fala sobre o Getsemane em si. Mas se você pegar Mateus 26, 36, diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, que no grego é Getsemane. Essa palavra de origem aramaica, composta de 2 palavras, que é Shemani, Get e Shemani, que é lugar de azeite, nome de um lugar ao pé do Monte das Oliveiras, do outro lado do vale de Cedron. Então, Getsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar ali. Enquanto eu vou ali orar. Essa informação está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, 36. Aqui no Evangelho de Lucas não traz tantos detalhes. Foi como de costume. Costume é etos. Etos significa 2 coisas no grego: costume, prática prescrita pela lei. Ou seja, algo que Jesus já tinha, era a prática dele.
Monte aí é Oros, montanha, das oliveiras, porque a palavra grega é elaia. Elaia é oliveira, ou oliva, ou fruto de uma oliveira. 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Interessante isso aqui. Chegando ao lugar escolhido, ou seja, então Jesus tinha um lugar ali, naquele lugar, naquela montanha onde que ele orava. Orai para que não entreis em tentação. A palavra tentação aqui é peirasmos. Peirasmos é esta palavra aí é provar. É um substantivo acusativo singular masculino e significa prova, teste, experimentar, pôr à prova. Então, esse é o significado da palavra tentação. É uma provação, no sentido de provar a pessoa, testar a pessoa. E esta palavra, ela ocorre 20 vezes em todo o Novo Testamento. A palavra peirasmos, como substantivo. E Jesus aconselhou: orai. E orai aí é proseuomai, oferecer orações, para que não entreis na prova. Ele, por sua vez, então parece que Jesus deixa os seus discípulos em algum lugar ali e se afasta dos demais e vai orar em outro lugar. Lá no Evangelho de Mateus, diz que ele por sua vez, ele diz para os discípulos, que eles, chegando no lugar, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Só que lá no livro de Mateus tem uma informação a mais. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem que eram os 2 filhos de Zebedeu? Tiago e João. Então, 3 discípulos ou 3 apóstolos foram com Jesus a um lugar mais distante, que aqui diz que era um tiro de pedra, um tiro de arremesso. Aí depende, a gente não sabe aí a distância, 100 metros, pode ser tiro de pedra, depende da força com que essa pedra é arremessada. Mas é um tiro de pedra, diz aí, um arremesso, bole, a palavra grega, bole, em torno aí, não sei, alguns metros, não tão distante. E de joelhos orava. Então, ele levou quem? Ele levou os 2 filhos de Zebedeu, que eu já falei, Tiago e João, e também Pedro. Eles ficaram bem próximos ali de Jesus. Por isso que alguém registrou a sua oração, igual no caso de Lucas. Lucas, com certeza, a oração de Jesus, aquilo que Jesus falou, alguém escutou, porque aí no caso era Pedro, Tiago e João, eles escutaram a oração de Jesus e por isso que ela foi registrada, porque alguém escutou. E ele orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. A palavra passar aqui é colocar adiante, desviar do curso, tire do meu caminho este cálice. Olha, este cálice. Passar, qual é parafero? Parafero é um verbo e é desviar, tirar do meu caminho, remover. Este cálice. A palavra cálice ali é potério. Potério. Olha só o que significa a palavra potério. Potério é um substantivo neutro
ele significa copo, um cálice, um copo. Mas metaforicamente, porção ou experiência de alguém, seja prazenteira ou adversa. Designações divinas sejam favoráveis ou desfavoráveis, comparável ao cálice que Deus apresenta a alguém para beber, tanto da prosperidade como de adversidade. Então, pode ser algo negativo ou positivo, um cálice. Então, no caso aqui, como Jesus estava, afasta ou tira do meu caminho este cálice, então era um cálice da adversidade. Adversidade. Então é algo que Jesus provavelmente não queria passar. Aí nós pensamos, será que foi a cruz? Será que foi o que foi realmente, o que pesou ali, naquele momento, a ponto de Jesus, olha, tira do meu caminho, Pai, se queres, tira do meu caminho esta adversidade que está para vir. Eu creio que o sofrimento na cruz, sim, faz parte. Ninguém quer morrer numa cruz crucificado, isso é fato. Mas o que mais pesava aqui, que fazia com que Jesus, pedisse isso ao Pai para tirar do caminho dele essa adversidade, era o fato de que Jesus levaria sobre si os nossos pecados. O maior sofrimento de Jesus, ele sendo santo, totalmente santo, Filho de Deus aqui na terra, ele sendo Deus, ele levaria a nossa culpa no Calvário. Todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus ali no Calvário. Muito provável, esse foi o maior sofrimento de Jesus, porque ele foi o Cordeiro que foi morto, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que Jesus, ele orou desta forma, que ele sendo Deus, ele recebeu o nosso pecado. E o pecado foi tamanho que o próprio Pai o desamparou, porque num determinado momento, nós vamos chegar ainda, ele diz, Pai, por que me desamparaste? Ou seja, assim, figurada, ou melhor, literalmente, claro que não é dessa forma, porque Deus é Espírito, mas de uma forma literal, para que nós possamos entender, o Pai, ele virou as costas para o Filho, ele desamparou o Filho. Naquele momento o Filho ficou ali sozinho. Por quê? Porque os nossos pecados estavam sobre a pessoa de Jesus. E Deus, ele não pode ser conivente com o pecado. Tem uma passagem no Antigo Testamento que diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Olha só. Vamos lá, 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Aí a palavra é angelos, é um substantivo masculino, um mensageiro, um embaixador, alguém que é enviado, um anjo, um mensageiro de Deus, ou seja, é algo que foi enviado pelo próprio Deus dos céus. Uranus, céu pode ser o visível e o invisível, que o confortava. A palavra enisruo é receber força. Aqui o confortar não é a mesma palavra que, por exemplo, é o paracaléu, que é chamar para o lado e confortar. Não, aqui o enisruo é aumentar a força, receber força, tornar-se forte. Então, fortalecer. Então, naquele momento, um anjo veio para aumentar a força, confortar, nesse sentido de aumentar a força, tornar Jesus mais forte ali para enfrentar aquele momento. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, agonia aqui
A palavra interessante aqui é agonia mesmo no grego, substantivo feminino. Lutas e emoções mentais severas. Olha, luta pela vitória é agonia. Exercício ginástico, luta romana, significa esta palavra, e também de lutas e emoções mentais severas, angústia. Então tudo significa o quê? Agonia, que eles somente transliteraram a palavra do grego para o português, que no grego, vou colocar aí do lado aí, tá aí, agonia, aí, ó, começa com alfa e termina com alfa. Então, esta palavra significa isso, emoções mentais severas. Então Jesus estava com emoções mentais severas e orava pro seu romai, ele oferecia orações mais intensamente, ou seja, aumentava mais. E aconteceu que o seu suor aí é hidros, ou seja, transpiração, o líquido que a nossa pele, as nossas células liberam. Só que ao invés de sair, porque a palavra suor é hidros, ou seja, a palavra hidros é a água. Então, em vez de liberar água, tornou-se como gotas, trombos, é uma gota grande, a palavra grega aí é trombos, ou seja, gota grande e espessa de sangue coagulado, ou seja, saiu que gotas de sangue, Haima no grego é um substantivo masculino, é sangue, gotas de sangue, ou seja, ele liberou. Dentro das células de Jesus romperam-se pequenos vasos sanguíneos, em vez de sair água, saiu o que? Sangue, porque a emoção de Jesus, as emoções ali na mente de Jesus era tão intensa que levou a isso. É um fenômeno raro, mas que pode acontecer. Caindo sobre a terra, catabanho, palavra cair aí. Então, tem um lugar lá em João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27, assim: agora a minha alma está perturbada. Veja bem que mesmo antes, Jesus estava com as suas emoções assim, afloradas, bastante intensas. Agora minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Ou seja, para isso eu vim. Para quê? Para morrer na cruz do Calvário. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Olha só, aqui está a palavra. Ele levantou-se da oração. Jesus fez algumas vezes esse processo. Ele levanta da oração, vai até os discípulos que estão dormindo. Então ele levantou aí da oração e foi ter com os discípulos, os 3 que estavam mais perto aí. É o matetes, discípulo é matetes, que é um substantivo masculino, que é aquele que é aprendiz, pupilo, aluno de Jesus. Achou-os dormindo. Palavra grega aí, o verbo koimao. Koimao é dormir, cair no sono. Só que tem um detalhe aí, de tristeza. Olha aí, tristeza aí é lupe, é angústia, tristeza, dor, aborrecimento, aflição, pesar. De lamentação de pessoas enlutadas, é o significado da palavra lupe. Então, provavelmente os discípulos estavam ali prestando atenção na oração de Jesus, porque esses 3 estavam perto de Jesus. E quando viram Jesus orar daquela forma, eles sentiram tristeza, porque sabia que estava chegando o momento de Jesus ser entregue. Alguns momentos eles não compreenderam a fala de Jesus, mas quando eles viram isso aqui, com certeza eles chegaram à conclusão: vai acontecer mesmo. Pelas palavras de Jesus e
por aquilo que aconteceu com Jesus, dele ter ali o seu suor se tornado em grandes gotas de sangue, eles chegaram à conclusão que realmente estava chegando o momento da hora da partida de Jesus. E os discípulos, eles amavam a Jesus, amavam muito a Jesus. Então, por isso que eles dormiram de tristeza. E no 46 diz o seguinte, é interessante, antes de prosseguir no 46, ele é em Marcos 14, 37, diz o seguinte: e chegando, que ele para a oração e vai lá ver os 3 discípulos que estavam com ele. E 14, 37, depois você pode ler lá com calma o conteúdo do Evangelho de Marcos. Interessante que lá no Lucas, ou melhor, no Evangelho de Marcos, a partir do versículo 34, ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai. Abba aqui é uma palavra aramaica, uma palavra de origem aramaica. Abba é Pai. Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Está lá em Marcos 37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Uma aí é uma mesmo. Mia, apenas uma. Um adjetivo, apenas uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirando de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormes? E repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então, por 3 vezes Jesus, ele repetiu essa prática. Ele ia, orava, voltava e encontrava os seus 3 discípulos dormindo. Ia de novo, voltava. Esse é só os 3, porque com relação aos outros, aos 9 não, 9 porque Judas já tinha saído, mas os 8, então os 8 ficaram mais distantes, um tiro de pedra. Mas esses 3 aqui, que é Tiago, Pedro e João, eles estavam muito próximos de Jesus, bem próximos mesmo. Então eles estavam dormindo de tristeza, justamente porque com certeza eles estavam escutando a oração de Jesus. E disse-lhes: por que estáis dormindo? 46. Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Interessante que lá no Evangelho de Marcos também fala praticamente quase as mesmas palavras. E aí, dormindo é isso mesmo, cateudo, dormir, cair no sono. Outra coisa é tentação, aí a mesma palavra lá em cima, peirasmos. E peirasmo, esse substantivo masculino, é prova, ser colocado à prova. Olha. Levantai-vos e orai, para que não entreis na prova. Então, interessante que Jesus ele faz uma ligação entre a pessoa orar e cair em tentação. Então, ore para que você não caia em tentação. E logo depois vem aí a prisão de Jesus. Mas, deixa eu voltar aqui. Mas a respeito disso eu estarei falando no próximo vídeo, porque esse já está com 25 minutos. Então no próximo vídeo estarei falando a respeito da prisão de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.